Tá, eu não vou agir como se vocês não tivessem lido o título do vídeo, ok? Eu só quero começar falando que eu não tô falando aqui pra vocês agirem como crianças, ok? Eu não tô falando pra vocês se jogarem no chão quando vocês não conseguirem alguma coisa, ou pra vocês fazerem um tolete de bosta no tapete novinho que seus pais compraram, tipo assim, há 15 dias, e depois esmagar com uma panelinha rosa. Enfim. Nesses últimos anos eu tava tendo... Você quer participar do vídeo? Pera, calma. Nesses últimos anos eu tava tendo algumas crises em relação à minha vida profissional, porque veja bem, eu era streamer, né? E na verdade foi muito bom enquanto durou. Eu realmente cheguei a ganhar dinheiro com isso. Mais do que eu ganhava quando eu trabalhava num emprego de escritório lascado que eu odiava. Então, eu era muito feliz, na verdade. Mas como nem tudo que é bom dura pra sempre, ou qualquer outra frase de efeito que você queira usar, a plataforma da Twitch, que era a plataforma que eu fazia live, foi de base. Ela meio que faliu. Enfim, quem conhece bem a Twitch sabe que não é isso exatamente o que aconteceu, mas é basicamente o que aconteceu. O Jefferson Beijos, ele já não estava tão interessado em fazer a plataforma funcionar, porque para ele não, principalmente no Brasil, né, porque não dava o lucro que ele esperava, né, para um bilionário. Então, enfim, a plataforma basicamente parou de pagar os streamers. Além disso, depois da pandemia, já era de se esperar que as views caíssem, no geral. Isso aconteceu para todos os streamers. Isso era muito esperado e era um tanto óbvio que fosse acontecer. Mas isso, a queda de views, junto com a plataforma enfiando uma tora gigante na nossa bunda, ficou inviável realmente de continuar fazendo live lá. E aí, nesse meio tempo, eu meio que mudei de país. Eu vim parar na Itália. Meu marido veio fazer doutorado aqui e eu vim com ele. E aí, a coisa ficou muito complicada, porque esse país... Uma merda. Esse país não é muito acolhedor com estrangeiros. E na questão de emprego é pior ainda, assim, as escolhas não tem escolha, na verdade, não existe escolha. As opções, que são poucas, são bem escassas mesmo, também são bem ruins, pensando se você quiser construir uma carreira, sabe? Se você não quiser só trabalhar por trabalhar, se você está pensando em construir alguma coisa que faça sentido para você, além de só ganhar dinheiro, aí realmente fica difícil aqui. E eu amava fazer live. Amava de coração, assim. Era o tipo de coisa que... É aquele tipo de... Tem gente que fala que trabalhe com o que você ama e você nunca mais amará nada. Mas, nesse caso, da Twitch especificamente, das lives, eu continuei amando cada segundo. Depois as coisas ficaram complicadas por conta das condições de trabalho, basicamente, mas era uma coisa que eu realmente gostava muito de fazer, assim, de coração, eu amava. E eu comecei, depois disso, uma jornada pra entender o que eu quero fazer da minha vida agora. Nesse país tão... Bom, enfim, pra isso eu entrei numa jornada de autoconhecimento, pra entender o que eu queria fazer da minha vida, já que eu gosto de fazer muitas coisas, eu tenho muitos hobbies. Só que assim, nem todos os seus hobbies, eles precisam ser algo que você vai fazer da sua vida, e nem todos os hobbies precisam ser apenas hobbies. Então, eu tava tentando entender onde que eu tinha que colocar cada coisa que eu gostava. E com isso, eu fui atrás de pistas na minha infância, porque eu falei, o que a pequena Júlia queria da vida? Como era a pequena Júlia? Que talvez, sabendo um pouco mais sobre mim, já que eu não lembro muita coisa da minha infância, talvez fosse uma boa pra entender pra que caminho que eu quero seguir, já que já faz 2 anos que tudo isso aconteceu. Já faz 2 anos, quase 2 anos, que eu me mudei de país e que a Twitch já não tava mais dando certo e que eu tô procurando outra coisa pra fazer e que tudo que eu tento nesse país dá errado. Tudo. Tudo. Eu já tentei, tipo, mais de 10 coisas e todas deram errado. Ai, eu odeio esse lugar.
Mas enfim, esse vídeo não é sobre falar mal da Itália. Foco. Bom, basicamente, a minha mãe, eu fui perguntar pra minha mãe, pro meu pai, pro meu irmão, como que era a pequena Júlia, e a minha mãe achou relatórios da escola de quando eu tinha entre 4 a 7, 8 anos, mais ou menos. E eu fiquei, tipo, muito animada, porque, caraca, isso é sempre muito bom saber o que é a escola, que é uma visão neutra. A gente sabe que não é bem neutro, mas enfim, eu tava animada porque seria uma visão de fora, uma visão que não ia vir de pessoas extremamente próximas de mim, como a minha família, que me conhece a vida inteira. Então, foi incrível ler esses relatórios. Sério, abriu a minha mente. Eu transcendi. Porque é muito doido perceber que a pequena Júlia sou eu. Muito idiota isso, mas tipo, eu sou apenas a pequena Júlia. Tinham coisas lá naqueles relatórios que já eram tão eu e que continuaram sendo, sem eu nem saber, sem eu nem lembrar que eu era assim. E outras coisas que eu perdi com o tempo por conta de traumas que eu passei ao longo da vida. E eu acredito que muitas pessoas passam por isso, de se perder e perder coisas muito interessantes de você por conta da vida, né? Eu queria tentar gesticular com essa mão, mas não tá dando. Tem um bolinhozinho no meu colo. O nome dele não é bolinhozinho, esse é o apelido, o nome dele é Vulpix. Eu nem apresentei ele, né? Desculpa. Desculpa, Vulpix, eu não apresentei você, mas a mamãe te ama. Mas enfim, vou fazer assim, como se eu tivesse um bracinho de dinossauro. Eu fiquei tão abismada e maravilhada com as coisas que eu li naquele relatório, e não porque eram só coisas boas, tá? Não eram só coisas boas. Apesar de que tinham bastante coisas boas e eu tive coisas muito impressionantes que eu olho pra trás e falo, o que aconteceu? Meu cérebro derreteu realmente. E aí tem vários motivos pra isso ter acontecido, mas enfim, isso também vai ficar pra outro vídeo. Mas o ponto não é natural, não é normal, não é natural a gente ter que agir como robozinhos de 8 a 12 horas no nosso dia. Eu não tô falando que você tem que ser um completo idiota, que você não tem que ter responsabilidade nenhuma e que você tem que agir da forma mais imatura e infantil possível. Não é isso. Até porque o que é maturidade, né? Só uma pessoa séria e chata é madura? Uma pessoa que é mais brincalhona, extrovertida, não é uma pessoa madura ou não é uma pessoa responsável? Não é assim que funciona, sabe? É assim que muitas vezes é explicado pra gente e é não só explicado, como mostrado pra gente em diversas formas de mídia diferentes, mas não precisa ser assim, isso não é natural. Quando eu coloco no título do vídeo, seja a sua criança interior, é muito no sentido de tentar buscar qual é a sua essência, quem é você de verdade, por trás de todas essas coisas que a sociedade, o capitalismo, coloca como você deve ser, e não como você verdadeiramente é, e como verdadeiramente te faria feliz. Algumas coisas são mais bobas, sim, e mais infantis. Por exemplo, às vezes está tocando uma música e você quer dançar de um jeito besta. Você quer dançar de um jeito que não é sexy, ou bonito, ou estiloso, ou elegante. Você só quer dançar igual um pateta. Isso é ótimo. Sério, isso faz muito bem pra cabeça. Tenta. Às vezes você quer brincar com o seu cachorro, como se você fosse um cachorro também. Às vezes você quer só ter o seu momento de ver um desenho animado e de jogar um videogame, de jogar algum jogo bobo com seus amigos, um jogo de tabuleiro que seja infantil. Quando a gente pensa em ser adulto, o que vem na nossa cabeça, sabe? Tipo, essa coisa séria, um homem engravatado. Eu sinto que as pessoas mais felizes e mais autênticas, mais divertidas de estar perto, não sei, as melhores pessoas que eu conheço são essas pessoas que ainda têm essa criança interior viva, sabe? É óbvio que tem momentos, né? Claro que você não vai poder, infelizmente, às vezes a gente tem que vestir uma máscara e nem sempre a gente pode deixar esse lado mais natural mesmo. Essa é a melhor palavra, eu acho. É mais natural sair. Mas tem muitos momentos que a gente pode e deve, sabe? Principalmente com pessoas que a gente se sente confortável. Em ambientes que a gente se sente confortável. Nossa, o Vulpix aqui no meu colo, sério.
Ele tá parecendo um aquecedor, eu tô começando a suar. Mas enfim. Ele é muito fofinho, como que eu vou tirar ele daqui? Não dá. É muito difícil colocar em palavras uma coisa que é muito do sentimento, é muito interna, é muito sobre como você se sente internamente. Mas eu queria muito que o que eu estivesse falando estivesse fazendo algum sentido pra alguém, porque foi uma coisa que eu resgatei e foi uma coisa que tem me feito tão bem, que eu só queria compartilhar e talvez que outras pessoas resgatassem isso e se sentissem tão bem, ou pelo menos um pouquinho bem como eu me senti. E não sei, pudessem viver uma vida mais plena. Eu não gosto muito desse termo vida plena. Isso pra mim sempre dá um ar meio coach, um papo meio mude seu mindset. Não é isso que eu tô querendo dizer. Eu não quero ser coach aqui, não. Não é nesse sentido, por favor, não me levem a mal. Ou, caso você goste de coach, não me leve a bem também, porque nós não somos iguais. É só que olhar para aqueles relatórios e lembrar um pouco mais. É claro que quando você começa a perguntar coisa para as pessoas e ler relatórios sobre você, às vezes as memórias que você tem são memórias que estão sendo formadas por essas coisas que vocês estão lendo e não necessariamente uma memória sua, mas também vem memórias que são de fato suas nesse processo. E lembrar um pouco de como você era e das coisas que te faziam feliz. E ainda fazem. Por mais bobo que possa parecer, é muito bom. É muito libertador. É muito libertador. E pensar que você sempre vai arranjar espaço, sabe? Às vezes é difícil imaginar isso, dependendo do momento da nossa vida que a gente tá, dependendo do lugar que a gente tá. Mas em algum momento, em algum lugar, você vai arranjar espaço pra ser você mesmo e não ter que se preocupar com o que as pessoas vão pensar. A gente nunca devia se preocupar, né? Até porque, sério, a vida é muito curta, mano. Eu sei que é muito clichê falar isso também. Cheio de clichê esse vídeo, né? Desculpa, mas é muito curta. Cara, passa muito rápido, é uma loucura. E é curta demais pra gente ficar se importando com o que as pessoas vão achar da gente. Ainda mais, às vezes, pessoas que a gente não deveria se importar, tipo, de fato. Pessoas que não vão fazer a menor diferença na nossa vida. Tipo, zero. Elas não vão importar. A gente não vai lembrar que aquelas pessoas existem. Essas pessoas não vão lembrar que a gente existe daqui um dia, um ano. Enfim. Eu não quero que esse vídeo fique super longo. Eu espero que eu tenha me feito entender. Como eu falei, às vezes é muito difícil colocar em palavras uma coisa que é um processo tão interno e é uma coisa tão sua, mas nada é tão seu assim, sabe? Não tem nenhuma experiência nesse mundo. Existem 8 bilhões de pessoas no mundo, sabe? Nenhuma experiência é única. Nenhuma. Absolutamente nenhuma. É muito engraçado, inclusive, ver vídeos sobre isso, às vezes. Aqueles vídeos bobos, tipo, quando você era criança, sei lá. Ou, às vezes, até adulto a gente faz isso. A gente tá andando e bate a sacola no joelho. Ou a gente tá andando e tenta pular os pisos no chão. Então, sei lá, pra andar de uma certa forma, de um certo padrão, conforme o piso do chão. Dá pra entender o que eu tô querendo dizer? Eu espero que sim. Mas, enfim, o ponto é, por mais bobo ou besta que seja o que você gosta de fazer quando ninguém está vendo, outras pessoas gostam também. Muito. Às vezes até mais que você. E às vezes, se a gente fosse mais autêntico, a gente ia ser mais feliz. Eu tenho certeza, na verdade. Como eu falei antes, eu tenho certeza absoluta que as pessoas mais autênticas são mais felizes. Eu era uma criança muito feliz. É estranho falar isso, vendo que hoje eu tenho depressão. Major depression. Foi o que eu fui diagnosticada. Depressão maior. Mas eu acho que quando você deixa a sua autenticidade de lado, muitas coisas ruins acabam acontecendo. Mesmo que seja quando você está buscando coisas boas. Porque acho que a gente nunca deixa a nossa autenticidade de lado. Porque a gente nunca deixa isso porque a gente tá buscando coisas ruins. A gente sempre deixa porque a gente acha que sendo menos autêntico, sendo mais como as outras pessoas, agindo mais conforme a gente deveria agir, as coisas melhores vão acontecer. Mas não é necessariamente assim. E no final a gente acaba mais infeliz.
Não queria terminar esse vídeo com bad vibes. Eu vou mostrar o Vulpix pra vocês ficarem felizes. Enfim, é isso, ó. ASMR de cachorrinho. Até o próximo vídeo, que deve sair semana que vem. Tchau! Eu queria ter me mexido mais nesse vídeo, mas tem como dizer não pra essa criaturinha? Tem como dizer não pra esse cachorro? Não tem. Ai, meu Deus.